Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Olá, meus irmãos. E aí, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus para cada um de vocês e para suas famílias. E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Continuam se cuidando? Não relaxem nos cuidados. Vamos continuar aí usando máscara, álcool gel, mantendo o distanciamento. Vamos continuar nos cuidando para que possamos estar mais rápido o possível juntos, né? E aí, enquanto não é possível isso, a gente vai usando da tecnologia para podermos estudar a palavra de Deus, coisa boa, coisa boa. E estudaremos hoje, lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Antes, vamos orar para a gente poder ter orientação do nosso Deus nesse estudo? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, louvado e engrandecido seja teu nome santo e poderoso. Oh meu Deus, muito obrigada, porque tu tens providenciado o meio, Senhor, para que possamos, mesmo distante, estarmos juntos estudando a tua palavra. Senhor, continua a nos guardar, nos proteger, Pai. Obrigada pela tua mão poderosa estar conosco a cada dia. Senhor, cuida da nossa nação, Senhor, cuida do nosso Brasil, cuida do mundo, Pai. Repreende, Senhor, essa doença, Deus, em nome de Jesus. Pai, que possa surgir logo uma vacina que seja eficiente, que possamos, Senhor, ficar imunizados contra esse vírus e podermos estar juntos, Senhor, na tua casa. Enquanto isso, Pai, nós te agradecemos porque tu tens disponibilizado meios para que estejamos juntos, mesmo que à distância. Seja conosco, Senhor, nesse estudo, a começar de mim, Pai, que não seja eu a falar, mas o teu Santo Espírito. Entra, Senhor, transformando as nossas vidas com a tua palavra. Obrigada, Deus. Tira, Senhor, de nós tudo aquilo que não te agrada e continua, Senhor, nos moldando, nos renovando e nos transformando através do teu Santo Espírito. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Muita saudade, né? Saudade, mas no tempo do Senhor estaremos juntos. E aí, essa semana foi tudo bem, tudo tranquilo? Aconteceram coisas maravilhosas porque o nosso Deus tem cuidado, nos dado livramento e temos que observar as pequenas coisas que acontecem e engrandecer o nome desse Deus Todo-Poderoso. E hoje vamos lá de capítulo 4, versículos 11 e 12. Antes, vamos lembrar um pouquinho aqui da carta de Tiago, né? Tiago escreveu para os cristãos que eram judeus convertidos ao cristianismo, que estavam na igreja em Jerusalém, na dispersão. E aí, Tiago vem dar instruções, exortar sobre o convívio entre eles, né? Em que Tiago fala sobre a sabedoria, que é a sabedoria que vem do alto, que nós temos que ter e buscar, que não devemos somente escutar e guardar dentro de nós, mas escutar e praticar a palavra de Deus, e que devemos refrear a língua, né? E falar o que vai ser para engrandecer e não que sejam coisas ruins. E hoje a gente vai continuar um pouquinho nessa linha sobre o que falar, o que pensar, e a palavra em foco hoje é julgamento. Vamos entender por quê com a leitura da palavra. Capítulo 4, versículo 11 e 12. Eu vou usar hoje a tradução, a Bíblia com a nova tradução na linguagem de hoje. Eu estou com duas Bíblias abertas aqui. Se for o caso, depois eu falo para os irmãos que eu mudei a versão, tá bom? Vamos lá, versículo 11 do capítulo 4. Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou o julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. 12. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Palavra forte, né? E aí vamos começar aqui nosso estudo.
No versículo 11, ele começa a falar: meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Bem, falar mal uns dos outros. O que remete isso aí? Há um pecado que se chama maledicência, né? Fofoca, mais conhecido como fofoca. Então, gente, um dos pecados, infelizmente, um dos pecados mais comuns que existe entre os cristãos é falar mal uns dos outros. E aí, olha como é que Deus fica entristecido. E normalmente nesses casos, né, as pessoas falam sem pensar e sem se preocupar com o que a pessoa mencionada pode estar sentindo se ouvisse aquilo que está sendo dito sobre ela. Imagina, falar mal de um irmão, e às vezes as pessoas são tão tolas que falam mal do irmão para alguém que nem é crente. E aí o negócio fica pior, nem é cristão. Então, às vezes é feita uma zombaria de alguma dificuldade que as pessoas têm passado, ou se ri de algum erro que ela tenha cometido. Aí, tomando um golinho d'água aqui, gente. Então, gente, isso é um exemplo que eu vou passar para vocês, mas que não acontece aqui na Igreja do Brasil. Acontece em outros lugares, não aqui. Por exemplo, uma pessoa, um irmão, tem um grande desejo de poder participar do louvor, do grupo de louvor, ou seja, tocando um instrumento, ou seja, cantando, adorando e louvando ao nosso Deus. Mas não tem aquela aptidão, né? Mas, de alguma forma, ele pode participar. E aí é dada essa oportunidade, né? A pessoa se prepara e tudo mais, e chega naquele grande dia por nervoso, até porque você está na presença do Senhor e fazer algo para Ele é aquilo que a gente faz com toda a primazia, com o melhor de cada um. E mesmo fazendo com o melhor, aquela pessoa em algum momento dá uma desafinada, ou então num instrumento toca uma nota diferente. E não é aqui no Brasil, já falei. E o outro irmão que está ali do lado observa e dá um sorriso de canto de boca, ou faz alguma piadinha, ou então depois aquele grupinho se reúne e, poxa, você viu que fulano tocou mal, que fulano desafinou? E aí, implantado essa questão que vem aqui do versículo 11. Será que alguém chegou nesse irmão ou nessa irmã para poder falar, levar uma palavra de apoio e dizer, não fica assim não, isso acontece com todo mundo. Uma palavra de incentivo? Ou será que foi por trás, pelas costas, e só palavras para desestimular? Isso é muito complicado, meus irmãos, porque nem todo mundo está preparado para saber que foi usado como piada, como fofoca, principalmente na boca de quem ele imaginava que receberia palavras de afeto, de carinho, de apoio, né? Então, essa fofoca ela pode ir passando à frente e vai passando, e aí gera uma questão muito triste. E ainda existe um lado mais sombrio quanto a essas práticas. E estas, às vezes, de um modo assim, deliberado, as pessoas têm até um intuito de machucar ou até mesmo destruir a reputação de um irmão ou de uma irmã, porque podem estar irados, porque queriam ser aquela pessoa, ou por inveja, né, despeito. Então, é isso que Tiago vem falando. Esse é um tipo de pecado que é indesculpável, gente. E muitas vezes, ele é ignorado e não recebe a devida importância em poder ser cortado do meio da igreja, né? Falar mal de pessoas tem sido um problema muito sério dentro das igrejas, mas como eu falei, não aqui. E desde o princípio, né, a gente já viu que Tiago lá atrás já estava falando sobre isso. E por esse motivo, né,
Os apóstolos, eles incluem esse mandamento, né? Esse ensino sobre essa reciprocidade negativa. Ou seja, eles vêm falando que não devemos fazer essas coisas uns com os outros. Não faleis mal uns dos outros, né? Então, é um perigo que tem que ser combatido. Tiago, ele entra numa discussão que envolve essa questão do julgamento entre irmãos na fé. E esse julgamento que ele vem falando, que os irmãos fazem, que vira fofoca, que vira maledicência, ele é um julgamento que 99% das vezes é em relação a assuntos que não são essenciais para a vida cristã. E a gente encontra uma grande discussão acerca do uso da nossa língua como instrumento do nosso falar. Como é que a gente pode rebater isso? Como é que a gente pode acabar com isso? E Tiago, ele coloca o mesmo pé de igualdade, o falar mal e o julgar. Então, Tiago, ele vem dizendo que quando você fala mal do seu irmão, você está fazendo um julgamento. E que tipo de julgamento é esse? Bem, Vilma, eu sempre escutei que a gente não deve julgar os outros, tá? Mas vamos entender uma coisa, né? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quando existe algum momento em que precisa ser feito uma disciplina, que precisa ser feito um ensinamento, que precisa ser feito até uma advertência em alguém na igreja, será que isso não é feito porque a pessoa incorreu em alguma transgressão? E de que forma isso é feito? À luz do julgamento dos homens ou à luz da palavra de Deus, né? Então, falar mal um dos outros é o mesmo que falar mal de outro irmão de um modo que ele venha a ser desacreditado. Quando você fala mal de um outro irmão, é para que ele seja desacreditado, que ele seja desonrado, que ele seja depreciado, diminuído no seu caráter e nas suas ações. Isso é muito sério, isso é muito grave, né? E essas avaliações, elas não se aplicam no que concerne a palavra de Deus. Então, vamos entender melhor. Quando a gente faz um julgamento do outro irmão, e esse julgamento, ele não está pautado na palavra de Deus, o que está sendo levado em consideração é o ego, é o egoísmo, é o orgulho, é a vaidade daquele que está julgando, porque ele se coloca acima do que a palavra de Deus vem falar. Voltando naquela palavra que eu falei de que quando precisa ocorrer uma disciplina, uma correção dentro da igreja com os irmãos, significa que houve alguma transgressão de alguma situação pautada na palavra. Mas se é feito um juízo pautado no que a pessoa acha, no que a pessoa deseja que seja assim, está errado. É esse juízo que Tiago vem falar que não deve existir. O julgamento que é pautado na palavra, ele é correto, porque nós não podemos nos calar, nos cegar diante de algo que esteja acontecendo contrário à palavra e deixar correr. Não é isso que a palavra fala. O julgamento que Tiago vem falar aqui que não pode ocorrer é o julgamento pautado e baseado no que eu acho diferente da palavra. E aí eu me coloco até acima do que está escrito na palavra. Porque eu falo, não, mas um exemplo, né? Eu estava até pensando aqui um exemplo prático para a gente poder pensar, entender melhor. Para você ser um cristão, você precisa estar usando um boné azul.
tá? Vamos botar uma questão prática, um boné azul, tá? Aí, todo mundo tá com boné azul, mas alguém coloca também em vez de colocar só o boné azul, colocou o boné azul, e alguém que precisa, que tá com uma certa dificuldade, coloca um óculos, vamos dizer assim. E aí aquele outro irmão vira e fala assim: olha lá, você tá vendo? Aquele óculos que ele colocou ali, aquele óculos ele não combina com o boné. Mas em algum momento na palavra de Deus falou que para a pessoa tinha que usar um óculos que combinasse com o boné azul. Vocês estão entendendo? O que está acontecendo nessa questão de não julgar o irmão e não falar mal? É porque aquele que julga, aquele que fala, não está fazendo baseado e pautado na palavra de Deus. Ele está baseado e pautado nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades. Porque quando se fala mal dos outros, a gente demonstra que está desprezando a Deus, que é o Criador. E nosso Deus é o Criador, tanto nosso quanto daquele irmão, daquela irmã, a sua própria imagem e semelhança. E nós atingimos, às vezes de maneira maldosa, a reputação daquela pessoa. E é isso que Tiago vem falar de modo bem enfático, né? E mesmo quando o irmão comete um erro ou um pecado, isso não deve ser usado como desculpa para outro irmão criticá-lo. Criticar aquele que errou, né? E muito menos isso pode ser usado como desculpa para desprezar e humilhar o irmão que está cometendo o erro. O que a palavra diz? Que a gente deve empurrar mais ainda para o precipício? Não, né? A palavra diz que devemos chegar até aquele irmão e levar uma palavra de exortação, mas com amor, né? De correção pautado na palavra. A gente sempre tem falado isso aqui, gente. Se você precisa exortar, falar com alguém, o melhor sentimento que você tem que levar junto com você é o amor, né? Então, não devemos fazer essa visita, essa instrução para destruir o irmão, mas a gente tem que visar a edificação, o conhecimento, a restauração de tudo aquilo que se perdeu nesse momento do erro, né? Deixa eu ver aqui, alguma coisa aqui. Aqui, ó, vou ler para vocês uma passagem lá em Tiago 5. Tá lá no capítulo 5, mas eu já vou adiantar. Tá lá no versículo 19 e 20 que fala assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e se alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então aqui vem falando que como crentes nós precisamos manter constante atenção sobre o nosso falar, exercendo especial cuidado, gente, muito cuidado acerca das coisas que falamos uns dos outros, né? E é muito importante a gente não deixar ser levado por notícias, por fofocas. Chegou alguém que quer fazer algum comentário, já cessar, irmão, vamos estar orando. Então, irmão, por que você não chega até ele e fala isso para ele? Gente, a gente tem que cortar, né? Então, não devemos falar mal uns dos outros. É mais um mandamento que deve ser levado na nossa vida, é essencial na manutenção do nosso amor mútuo, o amor entre nós. Já pensou, gente, um exemplo na nossa classe, se surge algum comentário, alguma fofoca, e a gente dissemina isso, mas é claro que isso não vai acontecer, pois isso não acontece no Brasil, só em outros países. Gente, nós devemos viver uma unidade cristã. Nós somos partes de um corpo, o corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, mas somos parte. E eu, Vilma, sem o meu irmão do lado, eu não vou formar essa igreja que Cristo vai vir como noivo. Então é isso, gente. E todas as vezes, vamos chegar a algumas conclusões, né, diante desse versículo 11. Primeiro, não devemos falar mal uns dos outros, de maneira nenhuma. Nós devemos manter a unidade cristã e precisamos refletir sobre cada momento em que vivemos. Segundo, todas as vezes que um irmão ou irmã é diminuído, gente,
todas as vezes que um irmão ou uma irmã é diminuído, rebaixado, humilhado, não é só ele que é afetado. Nós não somos parte de um corpo, nós não fazemos parte de um corpo. Então, se um pedacinho desse corpo é atingido, todo o corpo é atingido. Quando você, sei lá, corta um pedacinho do dedo, né, na cozinha, ou então martela o dedo, sei lá, dá uma topada no pé, o corpo todo não sente, o corpo todo não sofre. Então, se um irmão é atingido, é humilhado e rebaixado, todo o corpo sofre. E nós não podemos também demonstrar favoritismo, nós devemos agir de um modo em que estejamos sempre prontos a ajudar a todos. Somos parte de um corpo e esse corpo ele precisa ser cuidado e cada elemento desse corpo cuida um do outro, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, continuando aqui. Peraí, gente, deixa eu ver aqui as anotações. Temos que ter cuidado, gente, uns com os outros. É tão bom quando a gente está na nossa classe, né? Mesmo a gente estando distante, que a gente se preocupa um com o outro, não é? Que a gente, quando a gente tem pedidos de oração, ou então quando a gente coloca lá no nosso grupo que aconteceu uma bênção, que foi uma vitória, todos se alegram ou então todos se entristecem e entram num grande momento de oração e súplica ao nosso Deus. Isso é o corpo. É um corpo que é saudável. É um corpo que cada pedacinho vai andando junto com o outro. Eu nunca vi uma perna sair correndo na frente e o resto do corpo ficar atrás. Vocês já viram? Eu nunca vi. Então, não pode. O que tem que acontecer é esse corpo estar em constante união, em constante amor mútuo. Vamos lá, continuando. Deixa eu ver aqui, gente, se ficou faltando falar alguma coisa de Tiago 11. Peraí. Então Tiago 11 é basicamente isso, gente. Esse estudo de hoje, ele é um estudo que ele vem falar muito, muito aos nossos corações, porque nós devemos nos preocupar com essa questão do julgamento. Ah, mas eu não vou julgar porque eu não tenho que julgar. Mas se alguém estiver fazendo algo que não estiver de acordo com a palavra, sim, deve receber o julgamento conforme a palavra. Agora, falar mal é diferente, não é julgamento conforme a palavra. Isso é o que Tiago vem nos ensinar. É uma grande diferença. Não venham querer, mas eu estou julgando conforme a palavra. Não, não, não. Se não estiver conforme a palavra, não pode haver esse julgamento. E aí vamos lá para Tiago 12. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só ele pode salvar ou destruir. Olha, gente, quem é que preparou todas as leis? Quem foi que fez tudo o que está na palavra de Deus? Foi o próprio Deus. É Ele. E é Ele quem salva ou destrói. Então, qual é o nosso papel? É levar para aquele irmão ou irmã algo que precisa ser corrigido, pautado na palavra, porque também não devemos ser omissos. Mas quem vai fazer o julgamento final é o Senhor. É Ele que vai salvar ou é Ele que vai destruir? Então, às vezes, esse espírito crítico, né, que as pessoas têm, essa coisa crítica, o que vai estar escondido atrás disso? O orgulho. Em vez de humildemente olhar para a sua própria necessidade, essa pessoa quer usurpar o papel que só cabe a Deus. E aí essa pessoa quer se instalar como juiz diante das outras pessoas. E às vezes fazendo coisas que a outra pessoa também faz. Olha, você não deveria fazer isso, mas se for olhar para aquela outra pessoa, faz aquilo ou até coisas piores. Porque além disso, ela quer levantar o caráter da pessoa para poder humilhar, para poder rebaixar. E como eu já falei, um corpo machucado, qualquer pedacinho, todo o corpo estará machucado. Então, gente,
a Deus cabe o grande julgamento final. E as instruções que devem ser dadas aqui na terra, com a palavra julgamento, devem ser feitas, pautadas, baseadas exclusivamente na palavra de Deus. Fora isso, é fofoca, maledicência, é tudo aquilo que faz com que o outro seja diminuído, humilhado, arrasado, e isso vem prejudicar o corpo que é formado por cada um de nós. Eu espero que tenha dado para a gente poder entender e aclarar mais essa questão de julgamento. Vou ser bem sincera para vocês, foi uma lição que, apesar de serem 2 versículos, foi uma lição que requereu muito estudo para que eu pudesse estar aqui para vocês, pedindo graça e misericórdia para o Espírito Santo de Deus e passar. E espero que tenha sido passado de forma clara. E, por favor, qualquer coisa, coloquem lá no grupo perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta, para que a gente possa juntos esclarecer alguma dúvida que possa ter ficado. E que cada um de nós possa levar essa palavra para o coração e não apontar para o outro, porque não é assim que Jesus quer que vivamos. Ele quer que vivamos de modo em comunhão, de modo a estarmos unidos. E que Deus nos abençoe, e que Deus cuide e refreie a nossa língua, e que encha o nosso coração de amor, vinda principalmente dos altos céus. Meus irmãos, tenham uma semana de paz, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Não saiam sem máscara, não deixem de levar um álcool gel na bolsa, lavem as mãos sempre que possível e quem puder, continue em casa, foi para a rua, mantenha o distanciamento e que Deus abençoe cada um de nós. Muita saudade de vocês. E agora, para o final, não podia deixar de ter abraço coletivo. Vem, gente, vem. Oh, que abraço gostoso, gente. Fiquem na paz do Senhor. Um abraço. Tchau, gente.